Salve, salve minha família, satisfação é geral, eu sou Michael Rizzi e esse é o programa Nazária. E hoje nós vamos dar o nosso rolê semanal pelas periferias e como sempre, batendo aquele papo Nazária, mostrando o corre Nazária e conhecendo os cria da Zária. Então se prepara porque o programa hoje é especial. Juntos nós vamos conhecer uma galera que faz da periferia um lugar de resistência e claro, de potência. Então vem comigo, chega junto porque vocês estão na Zária. A juventude sempre fez revolução pelo mundo através de movimentos culturais, assim como o movimento hip, movimento punk, movimento headbang, hip hop, entre outros vários. O problema é que, por muitas vezes, essas iniciativas são mostradas como movimentos que foram trazidos de outros países para cá, o que não é verdade. Afinal, a juventude periférica brasileira não só reproduzia modelos internacionais, como também sempre se movimentou de forma autônoma e com personalidade própria. E assim nasceram várias iniciativas extremamente importantes e a cena underground resiste até os dias de hoje. Então vem comigo que agora a gente vai ver esse corre gerando nas áreas. Salve minha família, Michael Rizzi na voz. A gente está aqui diretamente do projeto Dignidade e Infância da Associação Beneficente Pequeno Nazareno. A gente, óbvio, né, bater aquele papo Nazária com a galera. E dessa vez o tema que a gente vai discutir com vocês é falando sobre o underground. Primeiro eu queria saber de vocês, né, se vocês sabem o que é essa palavra underground, o que ela significa e o que é uma cultura underground, o que é um segmento underground. Enfim, vocês já ouviram falar, tem alguma ideia do que seja algo underground? Underground, pelo menos na minha visão, se refere às pessoas, à cultura das pessoas ou às cenas, né, que são pouco reconhecidas. É praticamente a mesma coisa que ele disse, essas áreas pequenas que não é tão conhecidas. Na tradução, underground é algo que é subterrâneo, né? Quando a gente vai ver a tradução do inglês, é algo que é feito escondido, né? Algo que é subterrâneo, né? E a lógica do Brooklyn, ela encaixa muito porque é onde nasceu também, não onde nasceu, mas onde se proliferou o movimento hip hop, que é um dos grandes propulsores da lógica do que é a cultura underground. O que tem de cultura underground nas áreas de vocês, assim, que vocês veem que é uma cultura que não é vista, que a mídia não tá mostrando? Onde eu já convivi, eu já vivenciei o hip hop, o rap, o reggae também já dancei bastante reggae. Tem batalha de rima, que eu também já participei. Eu conheço uma batalha de rima perto da minha casa, acontece lá numa praça toda sexta-feira. Era bem legal, tipo, só que era underground total, que era tipo 40, 50 cabeças numa roda. Galera, e assim, na visão de vocês, o que vocês acham que esse tipo de movimento é importante para dentro da periferia? Essa cultura underground que traz mais a raiz do nosso país, a nossa cultura mesmo. Para quem mora em bairro periférico, que não tem muito dinheiro para sair de casa para ver, sei lá, uma peça teatral ou qualquer outro tipo, chega lá numa roda de rima e vê os caras rimando e, sei lá, aproveita a sexta-feira, é legal, eu acho divertido. Na minhas áreas sempre teve movimento de rap e movimento de reggae, né? Eu, por muitas vezes, fui um cara que organizei eventos de hip hop lá na minha periferia, eventos de reggae, eu tava junto da galera, né? E, mano, era quando você via a galera todo mundo unida, todo mundo se ajudando, os moradores ajudando a fazer a limpeza e, principalmente, as tiazinhas que tinham ali seus pontos de comércio vendendo mais coisas, ou seja, até economicamente ele tava impactando diretamente na cultura do bairro, na economia do bairro, né? Eu lembro que teve até uma tiazinha que falou, meu filho, próxima vez que for ter evento, você me avisa antes pra eu poder trazer mais coisas pra cá, né? Pra eu abastecer o estoque, porque, pô, acabou tudo aqui, amanhã eu vou precisar ir comprar, né? Vendeu tudo, graças a Deus. E às vezes a gente não enxerga dessa forma, né, pô? Eu acho que, querendo ou não, o benefício maior que também vai trazer é a perspectiva de diversão para as pessoas, né? Todo mundo tem o direito de ser feliz, né? De buscar alguma diversão, um divertimento, né? De esparecer ali da semana cansativa que teve. E esses movimentos, por muitas vezes, é isso, né, pô? Quem nunca ali chegou numa batalha de rima e riu pra caramba de uma rima que algum elemento fez, né? Ou foi pra um reggae pra ficar mais leve, se sentir mais de boa, né? Ou foi ali na expressar seus sentimentos, né? Principalmente dentro dos movimentos de rock, né? Que se tem muito, que é uma galera que trabalha muito
mais nessa área ali, né, contra o sistema, né, de falar sobre os problemas e as questões sociais. Então, tipo assim, a cultura dentro da periferia, ela serve e ela tá para isso, né? A cultura periférica, ela é fazer com que a periferia possa enxergar outras possibilidades, né? Então é isso, minha família. Esse foi o Papo Nazária, falando um pouco mais sobre a cultura underground diretamente aqui do Ceará, no projeto Dignidade de Infância da Associação Beneficente, o Pequeno Nazareno, e nós estamos nas áreas. Não, definitivamente não. Essa é uma invenção, aliás, uma invenção muito recente, que data aí dos anos 80, quando o truste turístico estava se estruturando, não só em Fortaleza, mas Fortaleza foi ponta de lança desse processo, como no Nordeste de um modo geral. Então, qual era a ideia deles? Vender um modo de vida que estivesse associado ao litoral, a alguns poucos esportes náuticos e fundamentalmente a uma diversão marcada por uma musicalidade que já despontava lá em Salvador como parte desse mesmo Nordeste. Então é uma invenção que contava com o litoral, com a curtição no litoral e com um tipo de música que fosse agitada, alegre, frenética e que representasse isso. Mas Fortaleza estava muito longe disso, bem como as outras capitais do Nordeste também. Tinha toda uma vida, tanto social, quanto política, quanto principalmente cultural. E uma manifestação muito clara disso é a quantidade de movimentos que a gente teve, não só aqui, como em João Pessoa, como em Natal, como em Recife, e que estão aí até hoje, como é o caso, por exemplo, de um grupo como o organizado em torno do Forcaus na Associação Cearense Cultural do Rock, né? Desde esse período já está aí. Mas fundamentalmente uma invenção mentirosa que deixa de lado o vaqueiro, que deixa de lado a rendeira, que deixa de lado as pessoas pobres que moram nas favelas, que deixa de lado a população negra das periferias da cidade. Enfim, é basicamente uma invenção festiva para turista ver. Esse projeto, né, de transformar o litoral nordestino num destino turístico estava sendo desenvolvido, e isso obviamente envolvia manifestações que fossem típicas e que aglomerassem determinados setores da juventude. Por outro lado, já no final dos anos 70, a gente tem as primeiras manifestações punk aqui. Enquanto esse projeto, né, de transformar o litoral nordestino em destino turístico era estruturado nos anos 80, bem antes disso já havia um conjunto de manifestações que se expressavam aqui no Recife, Natal, João Pessoa. Há referências na pesquisa dos punks aqui já escutando a música punk entre 76 e 77, as fitas chegando em 78, 79, os discos vindos de fora, geralmente trazidos por um amigo, um irmão que ia ou para os Estados Unidos ou para a Europa, e consequentemente começava a se formar uma grupalidade, um grupo de jovens que não gostavam do forró, que não gostavam daquele tipo de expressão e que se identificavam com a música mais radical, com a música mais pesada. A juventude tinha a intenção de se manifestar esteticamente, politicamente, e o rock caiu como uma luva para isso. O que ocorre é que as pessoas acham que porque o rock é uma musicalidade, um gênero, não sei lá como as pessoas encaram, oriunda de outros países, de outros continentes, se faz aqui uma mimesis, né? Se faz um mimetismo, simplesmente reproduzindo o rock, ou reproduzindo o hip hop, ou seja o que for. Mas essa é uma ideia boba, ela não se sustenta, porque as pessoas interagem com a musicalidade, com a música, com a arte, de diferentes formas. E elas recriam, elas processam, literalmente, elas hibridizam essas expressões da arte. Então, o subterrâneo hoje, o underground, como gostam de chamar, ele é forte, ele é importante por isso, porque a gente está constituindo leituras de mundo, leituras estéticas, leituras políticas, leituras sociais, que estão minando, literalmente, e nos forçando a repensar os nossos olhares sobre nós próprios, né? Como é que eu questiono a minha posição e as minhas visões de mundo se nada questiona ou contrapõe o que eu penso? E aí o fundamento do subterrâneo hoje é esse. E é forte por isso, porque são lapadas atrás de lapadas que eles têm dado, e a gente tem que aprender com isso, né? E isso é muito salutar, isso é muito bom. É o nosso legado. Se você deseja aprofundar seus conhecimentos sobre a construção da identidade e cultura nordestina, acesse o livro A Invenção do Nordeste e Outras Artes, de autoria de Durval Muniz de Albuquerque, no link www.sebovirtualdarou.com.br/produtos.
Segundo pesquisas realizadas pelo Ministério do Turismo, o Nordeste é o lugar mais procurado entre os turistas internacionais e entre os próprios brasileiros. E o sol, as praias, a gastronomia e o forró aparecem sempre como os principais atrativos para essa galera. Mas o que nem todo mundo sabe é que nem só de praia, baião de dois e forró é feita essa região. O Nordeste é uma grande potência e que também tem uma cultura periférica rica, forte e vibrante. E foi nas periferias que vários movimentos culturais nasceram e fizeram a diferença na história do underground nacional. Então que tal a gente sair desse Nordeste ensolarado e turístico e conhecer o Nordeste escondido, aquele que tal hora a grande mídia não revela? Então vem comigo que agora a gente vai revirar esse esconderijo. Cara, bom demais te ver aqui. Eu queria que tu se apresentasse agora, velho. Falasse aí pra galera que tá assistindo quem é você e o que é a ACR, o que motivou criar a ACR. Eu sou Amalson Ximenes, eu toco guitarra no Obscure e sou um dos fundadores da Associação Cultural Cearense do Rock. Sou fundador do Obscure também, né? Sou graduado em Sociologia, sou aspirante a psicólogo, agora sou estudante, também voltei a estudar Psicologia agora também. E estamos nesses corres aí, né? É sobre isso, né? Tem que estar em atividade. Atividade. E cara, eu ouvi muito falar quando eu tava vendo sobre a cena underground no Ceará, sobre uma parada chamada ACR. O que é a ACR? Associação Cultural Cearense do Rock, né? ACR, é uma experiência associativa, né? Que nasceu aqui no estado do Ceará no dia 25 de agosto de 1998. 98. Ela foi inspirada numa experiência de Brasília, né? No século passado a gente trocava cartas, não existia rede social, não existia e-mail, né? Então eu trocava carta com um cara lá de Brasília chamado Felipe CDC. E 96, já pelo telefone, eu liguei para ele, né? Aí ele disse, cara, tá nascendo uma experiência aqui em Brasília, da associação, nós estamos com uma sede. Estamos promovendo shows aqui, estamos promovendo atividade de formação. Eu me interessei, né? Como é que tu fez aí, né, e tal. Aí ele me mandou um estatuto, a gente adaptou esse estatuto aqui, juntamos uma galera lá no Parque Araxá, né, na época, e começamos a conversar sobre essa questão, né? A sede da gente era no Casarão Cultural, lá na Tristão Gonçalves, né? A gente dividia com uma série de entidades de movimento social. E tinha reuniões semanais, às segundas-feiras, né? Toda segunda-feira. Aí lá nasceu muita coisa bacana, né? Nasceu o Forcaus, nasceu o Projeto Sexta Rock, que era um projeto quinzenal de formação de plateia, começava cedo, terminava cedo, pegava a galera do centro, dos colégios, saindo dos colégios, né? Eu queria entender, na verdade, o que motiva a criação de uma associação cultural de rock. Quais foram os motivos que fez com que tu buscasse isso, que fez com que a galera, inclusive, chegasse dentro desse movimento para somar contigo e construir o que é hoje a ACR? Associação coletivo, né? É justamente para fortalecer a nossa luta coletiva, né? Desestigmatizar nessa questão da música, do rock, né? Conseguir fazer parcerias fora do universo do rock também, né? Contribuir com política pública, né? Também de cultura, de juventude, né? Tudo isso, né? Nasce nesse caldeirão e nasce com essa intenção, né? e com esse objetivo. Então foi justamente... Cara, tu consegue dizer qual eram os grupos, a galera que colava junto ali na época? Na época, Obscure, Diagnose, Cruz Credo, Insanity. E tinha mais uma galera também, tinha uma galera que tinha loja aqui na época também, né? O pessoal, o Ziraldo do Fanzine Rock, fazia um programa de rock no FM daqui, comunitária. O que eu tô vendo aqui que tem várias coisas, né? Tem álbum fotográfico, tem CD, vinil, né? Inclusive uma fita cassete aqui, né? A antiga fita cassete. E aí minha dúvida é agora, mas quais são os projetos que nasceram a partir disso? O que é isso aqui tudo? Quais são as histórias que carregam esses objetos que a gente tem? Vamos começar por isso aqui. Isso aqui foi um seminário, né, que foi transformado num livro, Seminário Forcaus. Esse livro foi organizado por mim e pelo professor Francisco José Damasceno, um estudioso de juventude, de cultura, de música, né? Isso aí foi uma das iniciativas. Aí a formação aí, o Daniel, o João e o Silmano. Então essa é a galera que tá registrada e eternizada então nesse disco. Aqui tem poucas cópias aí. Cara, isso aqui é um recorte de jornal, é isso mesmo? Isso aqui foi o seguinte, isso aqui é um projeto que a associação tinha lá em parceria com o Centro Cultural Dragão do Mar, e a gente tinha um projeto chamado
Praça do Rock. E além da atividade de difusão das bandas divulgarem os trabalhos, tocarem, né? A gente fazia umas palestras assim, e dentro dessa programação das palestras, né? Fizemos um documentário sobre o Dedé Podre, que é outro ícone, né? Da cena punk daqui de Fortaleza, né? E aqui foi uma matéria de jornal, né? Foi capa do caderno 3 do Diário do Nordeste. Eu ouvi muito falar quando eu era criança, né? Enfim, sobre um tal festival que tinha na cidade chamado Forcaus, mas eu queria entender mais o que é o Forcaus, de onde nasce o Forcaus, qual o intuito do Forcaus, por que desse nome. O Forcaus ele nasceu lá das nossas reuniões lá na Associação Cearense de Rock, lá no Casarão, né, na época. E tem uma micareta chamada Fortal, né? Que a micareta, ela parava a cidade. Você viajava, você aderia, né? Ele disse, cara, atrás do trio elétrico só vai quem quer. É o carnaval fora de época aqui em Fortaleza, né? O Fortal. Eu digo, rapaz, atrás do trio elétrico só vai quem quer. Nós vamos fazer o nosso aqui. Aí a partir daí a gente criou, né? O nome do Forcaus foi uma enquete. Saíram vários nomes nas reuniões, aí mandamos lá pro programa do Fanzine Rock, do Giraldo, do Bruno Gabay e do Elton Moreira, né? E a galera votava pro telefone, né? Caramba. Nossa primeira atividade de formação foi um curso de road que a gente fez. E desse primeiro curso de road saiu o Danjo que tocou no Obscuro, tocou no Facada, né? Hoje ele toca no Transacionais, é um profissional, um luthier. Aí depois o Coruja também, né? É um cara que tá no Forcal trabalhando com a gente também, né? Até hoje. Multiplicando a ideia da profissão de road, né? Porque pra mim, o rock and roll pra mim não é só música, né? Entendeu? Acho que é estilo de vida, né? É uma atitude positiva, né? De crítica social. Então assim, você fazer uma crítica social e não fazer nada, então assim, é justamente nesse sentido de transformar, né? Colocar o discurso de protesto, de crítica, de transformação social em prática. É justamente nesse sentido. Ou seja, ele não é só a música em si, também ele é a atividade, é o movimento direto ali com as pessoas. Exato, de formação de crítica, né? De contribuição de criação de política pública, de juventude, de música, de cultura. Tá tudo nesse bololô aí. Então é isso, mostrando aqui agora um pouco pra vocês o que é o Corre Gerando Nazária. Um pouco do que é o ACR, de várias iniciativas importantes pra cena do underground nacional, como o Forcaus. Tamo nas áreas. A Associação Cearense Cultural do Rock é uma cooperativa de produtores culturais e bandas que desenvolveu ações e projetos de fortalecimento da cena underground. Quer conhecer outras iniciativas da ACCR? Acesse accrock.com.br. A nossa segunda sede. Então já foi a segunda sede. O que era o ACR? Nós ficamos aqui de 2001 a 2003. Aqui é o estúdio. Só pedra no teu sapato, eu sou teu pior pesadelo. Eu sou o que você não quer enxergar ao se olhar no espelho. Você pisou a minha cabeça. Por trás de grandes ações existem sempre grandes realizadores. E quando a gente fala do corre feito na periferia, a gente não pode esquecer quem faz de fato a parada acontecer. E é nessa pegada que agora a gente apresenta um desses cria das áreas. Gente como a gente que faz a gente ter orgulho da periferia. No Brasil, no final da década de 1970 e início dos anos 1980, vivíamos um período marcado pela ditadura militar e pela repressão. Mas nesse contexto violador, a resistência também se manifestou de forma contundente e em diversas áreas, envolvendo a classe trabalhadora, artística, intelectuais, familiares de presos políticos e através do nascimento de vários movimentos culturais de contestação. A cultura de protesto, através de músicas, cinema, literatura e através das artes plásticas, criticou a censura, incentivou a rebeldia e denunciou o terrorismo cultural. Uma forma genuína de resistência política contra a ditadura militar se deu com o surgimento do movimento underground.
tendo como seu maior representante o movimento punk, que através da música, letras ácidas e composições que criticaram o regime e a repressão, questionavam a ordem estabelecida e defendiam a liberdade de expressão e outros ideais contrários à ditadura. Com o fim da ditadura militar e a retomada da democracia, o movimento punk, como representante da cultura underground, foi fundamental, difundindo a ideia do faça você mesmo, princípio onde a criatividade e a autonomia são ferramentas para a superação das limitações e barreiras impostas pelo sistema capitalista. Entre resistência e práticas autonomistas, alguns personagens deixaram grandes contribuições para o fortalecimento do movimento underground. Um desses personagens é o nosso cria das áreas de hoje, Marco Antônio, ou Mano Punk, um homem negro nordestino que, pilotando sua bateria, fez parte de bandas de rock extremo, importantes como a primeira banda punk do Ceará, o Ramorte, a Repressão X e a banda de metal Obscure. Mano, garoto periférico, autodidata, deixou seu legado na cultura underground do faça você mesmo e construiu sua bateria com as próprias mãos a partir de materiais reciclados como aros de bicicleta. E principalmente a cultura da união pelo movimento underground, que não se limita a um único estilo, que não estimula concorrência nem guerras entre movimentos. Mano Punk é o cria das áreas, representante do movimento underground que sempre será lembrado como baterista autodidata da periferia que enfrentou o sistema com o seu talento. Então deixamos aqui o nosso muito obrigado ao Mano Punk. 18 anos começou a ser punk. Ele tinha os amigos dele, tinha o Arnaldo, o Gilmar, aí ele trazia tudo lá pra casa pra ensaiar. Tinha ele na bateria, ó, era umas varas tão grandes dentro do nosso terreno, e pra acabar de comprar ainda foi uma academia lá atrás, os punk malhar. Ele era uma pessoa muito querida, todo mundo gostava dele. Ajudava um, ajudava outro. Eu achava punk assim uma coisa muito massa, muito legal. Eu era pequena, só tinha 5 anos, mas eu lembro bem como era. Meu tio tocava na bateria, né? Meu tio andava assim, todo rasgado, calça rasgada, estilo punk. Era do jeito como ele gostava de ser. Então é isso, família, o Nazaré de hoje vai ficando por aqui. E se você curte o nosso programa, eu te convido a conhecer as redes sociais do Pequeno Nazareno. Lá você encontra reprises do programa Nazaré e outros projetos realizados pela associação. Basta você acessar www.pequenonazareno.org.br ou o Instagram e o Facebook ou Pequeno Nazareno. E se você curte o nosso programa e deseja mandar algum tipo de crítica ou sugestão, basta entrar em contato com a gente através do e-mail que está aparecendo aí na sua tela. Então é isso, galera, o programa de hoje foi Rocheda, mas infelizmente vai chegando a hora da gente se despedir. E pra deixar uma mensagem de gratidão e desejando força a toda a galera da cena do underground cearense, a gente deixa a mensagem da música Garotos do Subúrbio, da banda paulista Os Inocentes, que diz: Garotos do Subúrbio, garoto do subúrbio, vocês não podem desistir de viver. Um abraço forte, fiquem bem e até o próximo programa Nazaré.